Tinta todo dia. Para quem não me conhece, se é que você não me conhece, meu nome é Salvador Nascimento. Você sabe que eu falo de tinta todo dia. E hoje a gente está num ambiente diferentão aqui. Eu vou explicar para vocês o que acontece. Normalmente a gente grava nosso podcast no balcão da loja de tinta. Só que hoje eu fui convidado a invadir um espaço muito legal. Que é o Pintorcast, tá certo? É esse o nome do programa? Pintorcast, é isso aí, produção? Eu invadi os estúdios do meu amigo Johan, que gentilmente cedeu esse espaço, porque é um dia especial, né, gente? Hoje a gente vai falar de tinta, vai falar de mercado, vai falar de pintura, vai falar de um monte de coisas que estão nesse ecossistema colorido que é o nosso mercado de tintas. E é um fato curioso, porque o cara que eu vou conversar hoje, essa pessoa incrível, a gente não se conhecia pessoalmente até uma hora atrás, né? A gente sempre se fala por rede social, mas enfim, eu considero o cara um fenômeno. Ele tem assim uma experiência incrível no mercado de tintas. Ele vai contar um pouco dessa história pra gente. Eu tô aqui com meu irmão Júnior Zimmermann. Júnior, que honra estar aqui contigo, velho. Rapaz, a honra é minha. A alegria, que coisa boa te conhecer, estar aqui contigo. Tô muito contente, cara, muito feliz. Estamos numa resenha aqui, já vai mais de uma hora. Eu falei, vamos ligar essa câmera, né? Vamos falar, porque tá louco, vocês deixaram eu ficar até de manhã. Os dois gostam de falar, né? Tu fala, eu falo. Júnior, de novo, um prazer e honra estar aqui contigo. Eu tenho como propósito falar de tinta todo dia, que eu já contei como é que surgiu essa marca, né? Eu costumo dizer que o mercado de tintas, que eu estou comemorando 40 anos de atuação nesse mercado agora em 2026, ele me deu tudo, né? O que poderia ser de um rapaz suburbano da periferia de São Paulo, né? Eu sou praticamente nascido, fui criado em Guarulhos, e a minha vida começou de fato quando eu entrei no mercado de tintas, né? E eu vejo em você muito do que eu vejo em mim. E eu acho que eu tenho como propósito, eu me coloquei como propósito, deixar um legado de busca pela excelência no mercado de tintas. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é uma honra para mim estar aqui com você. Obrigado. Quero contar a sua história para todo mundo que nos assiste, o pessoal que me vê quase todos os dias aí falando de tinta. Obrigado. Então, eu sei que você vem de um lugar muito ruim, um lugar feio. Me fala quem é Júnior Zimmermann, da onde você vem, o que você faz, velho? Como é que você começou nesse negócio de tinta aí? Meu amigo, primeiramente, muito obrigado. Eu tô muito contente de estar aqui, muito mesmo. Tava tomando banho antes de vir pra cá, tava pensando, cara, Salvador sempre fala que tem 40 anos de tinta, fiz 39 anos no mês passado, né? Então olha só quanta coisa que tem dentro de ti que eu vou poder, né, aprender e conversar. E a internet, ela nos proporciona coisas maravilhosas, né? Porque a gente se conheceu ali na entrada, mas na verdade já se conhecia, né? Eu tenho certeza que eu nutro muito carinho por ti, e o contrário também, que a gente sempre está se falando e sempre conversando, e não tinha ainda tido a oportunidade de falar pessoalmente, né? Então, quando teve a oportunidade de vir para São Paulo, te dei um toquezinho ali, porque é muito bom, né? Tá junto, e a internet, ela dá esse presente pra gente, né? De conhecer pessoas maravilhosas. Hoje de manhã eu tava com um pintor lá, com o Johan, que também conheci da internet, o Gregório também da internet. Olha só que privilégio, né? Tu poder se conectar com tantas pessoas boas pela internet, né? E, cara, quem é o Júnior? Cara, o Júnior é um pai de família, né? Pai do Otávio e da Olivia, marido da Lorena, cristão, vive uma vidinha simples, trabalha, faz as coisas com tinta. Minha vida é tinta, né? Desde que legal. 2007, vai fazer 20 anos que eu tô com tinta. Você fala igual tu fala, né? Tudo que eu tenho na minha vida, o que eu tenho foi a tinta que me proporcionou. Tudo que eu proporciono para minha família é com a tinta. Então, sou um apaixonado, sou um entusiasta, gosto disso daqui, vivo isso daqui. Penso, me imagino daqui a 20 anos, né? Tu vejo que tu tem bastante cabelo branco, igual eu, né? Eu tenho bem menos, né? Acho que eu me vejo igual tu, assim, ó, 60 anos, alegre, feliz, falando de tinta. Cara, realmente eu penso que eu não me vejo fazendo outra coisa. Minha vida é tinta, eu quero viver mais e mais isso, sabe? Eu confesso para você que eu tentei sair 2 vezes do mercado de tintas, né? Eu recebi propostas para outros negócios, fiquei um tempinho, mas não consegui ficar.
Não é uma coisa muito legal de se dizer, mas é o que todo mundo diz, né? Um jargão popular. Tinta parece uma cachaça no que diz respeito a viciar, né? Mas é um vício positivo, né? O bichinho da tinta pica a gente e o cara não sai. Né? Exatamente. E você estava dizendo aqui na nossa resenha de bastidor que você começou no varejo. Então, cara, em 2007, eu comecei minha vida muito cedo, sabe, Salvador? Eu sempre falo assim, ó, acho que o maior presente que um filho pode receber de um pai é o direcionamento ao trabalho. Né? Hoje em dia a gente vê que algumas pessoas demoram a entrar no mercado de trabalho e isso é ruim, porque demoram a desenrolar. Né? E desde os 12 anos eu trabalho com meu pai. Meu pai me botou desde muito cedo no mercado de trabalho que era mercado. Então a nossa família sempre foi supermercadista. Meu pai teve mercado, meu pai era açougueiro, né? Então a minha vida foi dentro do mercado, desde pequenininho. Meu pai sempre teve mercearia, então me levava para trabalhar, me botava lá no caixa ali sentadinho, e ele e a minha mãe trabalhando. E aos 12 anos eu comecei a trabalhar direto, então eu comecei a trabalhar desde muito novo. Quando eu tinha 16 anos eu já gerenciava equipes, com 17 anos eu gerenciava equipes grandes em supermercado, equipes mais de 20 pessoas da tua idade, assim, né? Pessoas com mais experiência. Então a minha vida aconteceu tudo muito cedo. Mas quando eu tive 17 para 18 anos, eu disse, cara, vou fazer outra coisa. Já não estava mais tão feliz no mercado, né? O mercado é muito puxado, né, Salvador? Sim. É um segmento que trabalha sábado, domingo, feriado, Natal, 10 da noite, domingo à tarde, 2 horas tu tá lá limpando o mercado ainda, então é cansativo, né? Aí uma vez um amigo meu, o Wagner, né? Se ele ver esse podcast, eu quero deixar um abraço para ele, deixar um abraço pro Wagner, se ele ver. O Wagner foi o cara que me colocou no mercado, né? Me indicou para um amigo meu que gerenciava uma loja de tinta, porque precisava de uma vaga de entregador, ele me conhecia e me indicou. Aí eu peguei, na época ganhava, sei lá, R$1.100, R$1.200 como supervisor de merchandising, que eu já tinha uma função, e saí para virar entregador, cara. Aí ali começou. Eu lembro até hoje, né? Quero deixar um outro abraço para o Marcos, que hoje é um concorrente meu, mas é um dos meus melhores amigos. Tem empresa de epóxi lá em Santa Catarina. A primeira entrevista eu fiz com ele em cima de uma lata de tinta Lux Color. Eu falei, cara, quero começar legal. Como entregador, mas tu me promete, deixa eu aprender, que eu não quero ficar não desmerecendo, né? Eu sou muito grato por tudo. Mas eu queria vender, queria ganhar dinheiro, queria desenrolar na profissão, né? Aí ele deixou eu aprender e, cara, vai fazer 20 anos. Já são 19 anos, né? Aí você passou pelo varejo, fez tem aquela jornada tradicional de quem começa no varejo, fazendo entrega, etc. Isso. Aí você tem, hoje, um dos teus negócios é uma empresa de pintura. Eu fiquei em 2007 fazendo uma linha do tempo aqui, né? Em 2007 eu entrei como entregador, fiquei 3 meses a temporada ali como entregador, fui para dentro da loja no estoque, comecei a ajudar a tirar uns pedidinhos. Fiquei no balcão um mês. Me deram uma mochila, um catálogo da Lux Color na época e botaram como vendedor externo. Mas fiquei até 2011. 2011 fui para uma outra rede de loja de tinta, recebi uma proposta muito boa. Saí da empresa que eu trabalhava, Mundo das Cores. Fui para uma loja de tinta fazer um trabalho lá como vendedor externo. Fiquei um períodozinho e virei supervisor. Então acho que na loja de tinta eu não fui gerente. Então eu saí de vendedor de balcão, vendedor externo, fui direto para supervisor e comecei a dar treinamento. Foi ali que eu me apaixonei, né? Que é dar treinamentos. Desde 2011 eu comecei a fazer as palestras, os eventos e fiquei até 2014. Aí chegou em 2014 eu fiz o Empretec na época, não sei se conhece o programa do Sebrae lá. Conheço. Aí fiz o Empretec, aí queria empreender e abrir uma empresa de pintura, que é a Jetlux Pinturas que eu tenho até hoje, né? Lá em Santa Catarina, que é uma empresa especializada em pintura de piso industrial. Aí 2014 até 2022 eu fiquei com a empresa de pintura. Chegou em 2022 eu conversei com a minha esposa, a Lorena, e falei, alô, quero voltar a dar treinamento. Eu amo o que eu faço, eu gosto, mas o momento que eu fui mais feliz da minha vida profissionalmente foi de 2011 a 2014, quando eu ministrava os treinamentos, quando eu ensinava as pessoas, né? Tanto que hoje na minha empresa, Salvador, eu tenho empresa lá em Santa Catarina e eu não lidero a minha empresa. Quem lidera a minha empresa é o Giovanni, que é o nosso primeiro cliente de piso. Olha só que coisa doida. O Giovanni, que foi nosso primeiro cliente, hoje ele é o nosso líder. Ele lidera a empresa e eu apenas dou treinamentos. Toda a parte de liderança da empresa é dele e eu sempre falo, cara, eu sou um professor, eu quero ser um professor. A minha vida eu quero
buscar conhecimento para poder ensinar, para ajudar. Então, isso é incrível, né? Dizem que a gente aprende, tem várias maneiras e métodos de aprendizado, mas onde você mais aprende é ensinando. rapaz, eu falei isso para minha esposa esses dias. Isso daí eu falei assim, Lorena, que privilégio tu poder aprender e ensinar, porque tu aprende 2 vezes, tu reforça e tu sintetiza mais o conhecimento quando tu passa ele para frente, né? Total. E tem a questão da necessidade do seu aluno ou do seu aprendiz. Às vezes não está no escopo daquilo que você está ensinando, você tem que se aprimorar para entregar um negócio legal para ele. Aí você vai se aprimorando consequentemente. É uma jornada, né? É uma jornada, total. Isso. Eu acho muito legal. E tudo isso que você está fazendo é em Camboriú? Aí lá em Camboriú eu tenho o nosso espaço lá, né? Uhum. E aí chegou em 2022, eu falei para minha esposa, só que como a empresa de pintura nossa acabou crescendo, eu queria fazer isso, mas eu não consegui fazer. Uhum. Aí chegou em 2024, eu comecei a fazer e comecei a dar treinamento de epóxi. Então, 2014 até 2024, eu me especializei em pintura de alto desempenho para pisos. Né? Comecei a pintar pisos industriais, uretanos, poliuretanos, epóxis. Daí falei, cara, isso aqui é uma coisa que eu sei um pouco mais. Vou começar por isso. Aí apresentei um projeto para o Márcio, na época da Colortec, que é o dono de uma empresa industrial de Santa Catarina, que eu sou cliente. Aí a gente fechou na hora e eu comecei a viajar ao Brasil dando treinamento. Aí fui para um lado, para outro, e aí ele começou. Aí, 2024... eu voltei para a loja de tinta, que eu tinha ficado 10 anos fora, só como cliente. Aí o Renato Sá da Tintas MC me ligou um dia, me fez um convite para eu dar treinamento para as lojas dele de Santa Catarina. Que legal. Cara, e era tudo que eu queria. Por que acontece, Salvador? Como eu gostava muito de fazer isso, então em 2014 eu abri uma empresa de pintura, epóxi. Só que eu continuei estudando. Cara, esse aqui é um podcast, é um bate-papo, então talvez eu dê uma alucinada. Não, mas em 2016, 2017, cara, eu entrei numa fase bem ruim, assim, de vício de jogo, sabe? Então eu comecei a jogar baralho, cara, e me viciei e me perdi naquele ecossistema ali, naquele ambiente. E graças a Deus, em 2016, ali eu parei. Eu consegui me libertar daquilo. Daí eu meio que foquei no estudo, entendeu? Foi quase que como fosse... Eu troquei o jogo pelo... Então, troquei o vício. E aí comecei a estudar parte de treinamento, de comportamento humano, fui fazendo cursos, entrei numa jornada de aprendizado, mas não só na tinta, assim, de estudar mais a parte de vendas, de liderança, de treinamentos comportamentais. Então, fui buscando o conhecimento, mas acabei não aplicando porque eu não dediquei o tempo aos treinamentos. Mas fui buscando meio que uma base de conhecimento e em 2024 o Renato me convidou. E, cara, foi extraordinário, porque eu estava 10 anos fora, né? Então, eu saí em 2014 de um jeito, quando eu voltei... não tinha mais nada a ver, né, cara? Foi uma transformação do mercado em 10 anos, né? Então, depois eu vou te contar uma historiazinha sobre Camboriú e você vai entender o porquê dessa história e por que Camboriú é importante para minha vida. Uhum. Mas antes eu queria entender um pouco melhor. Você trabalhou treinando o pessoal da Tintas MC em Santa Catarina. Isso. Porque houve uma aquisição, né? Acho que a Tintas MC adquiriu uma rede. Exatamente. E também tem os franqueados lá. E você dava treinamento de produto, de sistema de pintura, algum produto específico, ou era um treinamento mais amplo? É um treinamento de cultura, de gestão de equipe, contratação, implantação de cultura. Legal. Como a MC foi para lá e ela comprou várias lojas, cada rede tinha a sua cultura. Então o Renato um processo de alinhamento conseguiu aplicar isso lá. Santa Catarina é um mercado, acho que um pouco diferente, sabe, de serviço, de prestação de serviço. E a MC, eu acho que teve que aprender isso com o decorrer do tempo, né? Aí me apresentaram o Renato, acho que na época, o Fernando, que era um dos franqueados dele, que ele acabou fazendo a aquisição das lojas do Fernando depois, acho que falou de mim para ele, o Juliano Alcântara, que sou bem amigo dele. O Juliano tá lá em Florianópolis também? Itapema. Isso. Aí eu acho que meio que alguns amigos em comum me indicaram, aí, voltar pra tinta para treinar pessoas. Então foi assim, cara, foi uma fase muito valiosa, né? Pô, que legal. Aí tudo isso junto com a pintura. Deve ter sido uma experiência muito legal. Eu tive o privilégio de trabalhar alguns anos na Tintas MC, obviamente em São Paulo, e assim, a rede, ela não tinha rede fora de São Paulo. Ela não tinha unidades fora de São Paulo. Na ocasião era só lojas próprias, né? Tentou-se ali uma loja em Belo Horizonte, uma loja em Curitiba, mas ela não tinha, assim, a gente percebia que não tinha uma estrutura para gestão de longe, vamos dizer assim. Mas você já via claramente que a Tintas MC tinha uma identidade muito própria
E é uma identidade de sucesso, senão ela não seria o que ela, né? O Não é por Renato, acaso, né? exatamente, o Renato implementou a franquia e isso eu acho que, pô, é muito legal esse teu trabalho. Eu vou contar sobre Camboriú para você. Eu comecei na tinta por causa de uma namoradinha de escola. Eu tinha uma namoradinha na época da escola, a gente se conheceu, namoramos pouco tempo e tal, e ela tinha 3 irmãs, tem 3 irmãs, não, 2 irmãs, e uma delas, não, 3 irmãs, e uma delas namorava com um rapaz que trabalhava no Recursos Humanos do POM. E eu vi o cara com um carrinho legal, a vida boa, em teatro, eu falei, pô, que legal, né? Eu trabalhava no judiciário, eu venho do Poder Judiciário, meu primeiro trabalho foi no Poder Judiciário, por isso que eu me formei em Direito. Só que a vida dele, desse meu amigo até hoje, a vida dele era muito melhor que a minha. Eu falei, pô, se tiver uma brechinha lá na fábrica de tintas, me avisa, tal, não sei o que. Acabou, apareceu uma oportunidade, eu entrei no departamento de vendas da operação da Dupont no Brasil, a antiga Polidura, hoje, para quem está no mercado, é a operação da Axalta. E o que Camboriú tem a ver com isso? Por conta essas amizades, a namoradinha e o cunhado dela, ele morava num bairro ali de Guarulhos bem legal, a gente chama, o bairro da Vila Augusta, e tinha um cidadão lá que fazia viagens de ônibus para Camboriú. Cidade turística, né? Exato. Sempre na Semana Santa, porque era um feriado prolongado, então a gente viajava nesse período aí. E um monte de gente da Polidura, cara. Então, quando eu cheguei na fábrica, eu já conhecia todo mundo. Entendi. Já tava... Super ambientado. Então, quem me ambientou no primeiro trabalho que eu tive com tinta foi Camboriú, tua terra. Eu sempre falo, cara, lá eu sou suspeito para falar porque nasci lá, né? Então, eu sou bem apegado com a minha família, tá todo mundo lá. É uma cidade incrível, maravilhosa. É uma cidade... Mas tem que saber falar espanhol, tem muito argentino lá, né? Tem bastante. Mas eu vou te dizer, cara, assim, ó, nós que somos de lá, eu sou de Camboriú, aí tem Balneário Camboriú, né? Então aqui é a cidade litorânea, a praia, e Camboriú é a cidade vizinha que corta a BR. Quem é de Camboriú não vai para Balneário na temporada, cara. Porque a cidade é muito cheia, então a gente já muda a nossa rota para viver a vida em Camboriú, porque a cidade vira um caos, né, cara? Não, tu sai para tu fazer igual São Paulo, tu leva 2 horas para atravessar a cidade, então naturalmente tu nem precisa falar espanhol porque tu foge dos espanhóis, né? Porque tu não quer saber da praia. Deixa os argentinos lá. Deixa eles aproveitar, deixa a praia para eles, vamos trabalhar. Que legal, Júnior. E hoje, voltando ao nosso negócio, tinta, hoje você está ligado a uma marca específica ou não? Não, você não tem ligação com alguma marca? O que acontece? Nesse período, eu comecei na Colortec, que era a empresa a qual eu comprava muitos produtos. Então, na época, eu era o maior aplicador de Colortec de Santa Catarina. E Colortec é um epóxi? É uma linha industrial para piso de alta... que foi adquirida pelo Grupo Farben agora. Tá. A Farben comprou a Colortec nesse período. Então, eu iniciei lá com o Márcio, que era uma empresa familiar local em Timbó, que estava crescendo bastante, produtos extraordinários, comprava muito dele para a minha empresa de pintura. Aí eu apresentei para ele o projeto, ele comprou a ideia na hora, a gente começou a trabalhar, só que nesse meio tempo a Farben já adquiriu. Entendi. Aí eu comecei a trabalhar para o Grupo Farben e para a Colortec. Aí fiquei lá dando treinamento, acho que 1 ano e pouco, entendeu? Aí chegou no final de 2024, aí eu já estava com a MC, aí a MC entrou na minha vida nisso. Aí eu estava com a MC, com a Jetlux e com a Colortec. Cara, aí foi assim um caos na minha vida, porque eu fazia tudo sozinho, ainda estava começando, né? Deu um crescimento meio rápido, toda a parte técnica era comigo, então eu fiquei sobrecarregado. Aí parei, fiquei só com a MC, ali com a empresa de pintura. Aí fiquei um tempo fora e nesse meio período o que eu saí, passou uns 6 meses, eu acho, o Luizão da Ciacolor pediu para eu fazer um trabalho com a linha da empresa dele, da linha de epóxi, né? E aí, cara, hoje eu presto esse serviço de treinamento para a equipe com o Ciacolor, mas necessariamente eu não trabalho exclusivo para a Ciacolor, entendeu? A nossa empresa de consultoria presta serviço para outras fábricas, nós temos outros clientes, mas de um modo geral, acho que talvez a minha imagem fica associada a Ciacolor porque eu dou muitos treinamentos, estou sempre aparecendo em vídeo, entendeu? E, cara... Até deixar um abraço pro Luiz, cara. Luizão é um cara sensacional. Cara do céu. Eu falo pra todo mundo, cara, assim, que privilégio poder viver com eles, porque
eu aprendo sobre liderança, sobre cultura, sobre propósito. Cada vez que eu vou a Ciacolor fazer um trabalho, um treinamento, eu volto de lá e falo, cara, eu vou lá para prestar um serviço, mas eu só recebo de tanto que eu aprendo, sabe? O Luizão é fora da curva, cara. Fora, o Luizão, a minha relação com ele, a gente se trata como amigo que se conhece há 30 anos, a gente nunca conversou mais do que 10 minutos. A gente se encontra em feiras, tal, às vezes fala, na minha época da Abrarte, da associação, a gente tentou fazer algumas inserções com eles, fizemos algumas, tal. Então a gente vê o crescimento da Ciacolor e eu gosto muito de ver isso, que é uma empresa regional que está se expandindo, mas o que eu percebo no Luizão é a capacidade dele instituir a cultura de um relacionamento legal com os clientes que ele tem. O Salvador é uma coisa incrível, assim, cara, incrível. É incrível, assim. Eu falo porque quando eu comecei lá, e o que acontece? Eu estava no industrial pesado, uretanos, autonivelantes. Então, a linha da Ciacolor ela é uma linha voltada para o varejo com outro tipo de produto. Teor de sólidos diferente, Corte Life, é um produto desenvolvido para o pintorzão mesmo, tá lá, que é a figura principal de atendimento da Ciacolor, né? Sim. Então, eu tive que adaptar até o meu tipo de trabalho para voltar para um trabalho mais comercial, assim, imobiliário, né? E quando ele me convidou, cara, eu prestei uma consultoria para ele no primeiro momento, tal. E aí, cara, conversei com a minha esposa, vou, não vou, a gente sempre coloca sempre nas mãos de Deus, mas no final das contas tu tá naquele, será que eu devo ir? Será que é lá? Aí, cara, no primeiro dia que eu fui, assim, como se fosse uma resposta de Deus, sabe? Eu tava lá, aí o Luiz fez um início de uma convenção, que eu fiz uma palestra nesse dia sobre epóxi e inteligência artificial. A primeira coisa que ele abriu a palestra, ele falou, a convenção, ele falou, gente, essa aqui, né, Deus está na frente de tudo, né? Isso aqui é tudo para honra e glória de Deus. Cara, assim, eu não lembro exatamente a mensagem, mas aquilo ficou assim. Eu falei assim, obrigado, Senhor, como se fosse uma resposta, sabe? Porque eu tento, dentro daquilo que eu tento viver com a minha família, assim, eu me convergiu, se alinhou. Me senti pertencente àquilo, assim. E o que acontece? Faz 1 ano e pouco que eu conheço eles, assim, conheço ele há muito tempo, mas de trabalho nunca mudou, só aumenta a admiração por ele, pela Ana, pelo Igor, pela família, por todos os sócios, né? Cara, tudo que tu vê na rede social é aquilo e mais. Não, ele é um Eles cara, não colocam tudo na rede social, tu entende? Sim, sim. Normalmente é o contrário, né? Às vezes tu vê uma coisa na rede social, tu olha lá e é menos, né? Lá é o contrário. Fiquei muito feliz que recentemente eles inauguraram o CD em Minas Gerais. Cara. Vender tinta no Brasil é um desafio. Né? É um desafio e eu vejo gigantesco. que eles querem, cara, tudo aquilo por um propósito. Eu não tive a oportunidade de conhecer o seu Osmar. Sim. Mas eu vejo o quanto eles honram o nome do pai, quanto eles querem continuar esse legado, quanto eles continuam focados em crescer para servir. Eu não conheci, mas, cara, o seu Osmar era... Eu ouvi falar do seu Osmar? Sim, o gênio. Absurdo, cara. Gênio. Os caras falam desse, os caras choram, sabe? Falei, cara, esse cara, ele não morreu, ele tá vivo, porque todo mundo fala desse homem assim, de um jeito tão bonito, cara. Então, cara, E aí tem essa parceria com eles, entendeu? E tem a minha empresa de pintura, então, cara, tô nessa loucura, entendeu? Hoje tá um pouco mais leve com tudo que a gente implantou, com as coisas de IA na empresa para me dar suporte técnico. Então, eu acho que hoje eu tô um pouco mais, assim, menos sobrecarregado, tá dentro Legal. do controle, sabe? O meu público prioritário, digamos assim, se é que eu posso chamar de prioritário, mas pelo menos a maior parte do meu público são de varejistas, que é com quem eu gosto de falar de tinta todo dia, porque eu entendo que o mercado brasileiro é um mercado ultra importante, já é uma referência geoeconômica, o 4º mercado de tintas do mundo, se consolidou agora em 2025, né? 2 bilhões de litros de tinta, coisa incrível, e é pouco. E é pouco. Verdade. Mas muito mais longe. Dá muito mais longe. Mas é uma referência. Né? E grande parte desse volume passa pelo varejo. Sim. Né? E você tem essa vivência de ter atuado efetivamente no varejo, presta serviços, digamos, de educacionais para o varejo e tem uma empresa de pintura. Eu sou pintor, né, cara? Então, olha o meu Instagram lá, eu pintando. Então você é um cara que é multifacetado, que tem a vivência, então é uma experiência muito legal. Então eu preciso te perguntar, como é que você vê essa relação pintor, indústria, varejo no nosso mercado? O que você acha que pode melhorar? Sendo bem crítico. Então, cara, assim, ó, dentro dessa linha do tempo que eu te contei,
Quando eu saí eu saí em 2014 dando treinamentos e ajudando e ensinando as pessoas produtos técnicos e vendas. Então eu saí em 2014, abri empresa de pintura, virei pintor, comecei a pintar, aí a nossa empresa de pintura cresceu. Em 2024, 10 anos depois, eu voltei a convite do Renato para as lojas de tinta. Cara, nada a ver, né? Totalmente transformado. Por quê? Como que eu via, eu acho que não vou te chamar de senhor porque tu não gosta, né? Como que tu vê, Salvador? Chama ele de senhor. Tudo bem senhor que tá no céu, tudo bem que tinta conserva, até que eu tô bem, mas pô. Tá jovenzão, chama de senhor, fica bravo. Ô Salvador. E o que acontece, cara? O que eu comecei a perceber? Que quando eu entrei em 2007, qual é a loja que se dava bem? A loja que tinha um especialista, o cara que entendia de tinta. Então, cara, é igual o gerente de banco. Cara, vai lá no banco tal que o cara te concede crédito. Ou vai lá na loja tal que aquele vendedor sabe tudo. Vai lá que aquele cara lá é o especialista de tinta. E foi assim até eu trabalhar até 2014. Quando eu voltei, cara, eu voltei com um cliente muito mais ágil, com muito mais conhecimento, com informação na palma da mão muito mais rápido, com um pintor com muito mais conhecimento, mas com um vendedor de loja menos experiente. Por quê? Porque existiam muitos especialistas no segmento de loja de varejo. Tinha os dinossauros, tinha os caras que estavam lá 10, 12, 20 anos aprendendo. E tu sabe, tu tá 40 anos, tu aprende todo dia. Eu tô 20 anos, eu aprendo todo dia. O cara não aprende tudo de tinta em 6 meses. Não. O vendedor novo, ele tem uma limitação. Ele consegue aprender a curva A, ele tem um conhecimento para se virar, mas tu não consegue virar um perito em 6 meses. Sim. Concorda comigo? Totalmente. Leva um tempo. Só que o cliente, para resolver o problema dele, vai dizer, cara, vou pintar essa parede aqui. Ele vai na IA, ele bota no Google, ele pesquisa no YouTube, em 2 minutos ele sabe mais do que o vendedor. Aí o cara tem um pintor que sabe bastante, que a gente estava falando antes de entrar no podcast aqui, né? Cara, o pintor, ele é uma referência na internet. O encanador talvez não seja tanto, o eletricista, o arquiteto, mas o pintor, ele usou a internet de um jeito muito valioso. Então ele se especializou, ele busca conhecimento, mas não que o vendedor da loja ele não busque, mas eu vejo que eles estão ficando pouco tempo no balcão. Entendi. Eu não estou vendo mais tantos carreiristas assim. Eu vejo hoje, Salvador, eu quero que tu me corrija se eu estiver errado, eu vejo a tinta como se fosse uma ponte para outras profissões. E tu e quantos outros aí que vivem da tinta, mas parece que eu tenho visto menos pessoas querendo ter a tinta como um projeto de longo prazo para a vida. Então as pessoas entram, eu vi isso lá em Santa Catarina, por exemplo, em Santa Catarina, tu que trabalha no Brasil inteiro, eu não tenho tanta experiência no Brasil inteiro, né? Tu tem muito mais do que eu. Mas um turnover muito acelerado, assim, cara. O cara fica, testa um pouquinho, não vende bem no primeiro mês, já pula fora, vai fazer Uber. Hoje a gente não compete mais só com outras lojas, né? Não. O cara faz o dia no Uber todo dia, cara. O cara pega um Uberzinho, aluga, faz R$150 por dia e já se vira. Então, o cara não tem paciência de construir uma profissão que é muito boa. Ele tá muito agoniado, ele quer dinheiro muito rápido. Daí ele pensar, isso aqui não é bom. Cara, tinta é muito bom, não é bom? Olha o tempo que tu tá, o tempo que eu tô, é bom, mas eu percebi isso, pelo menos, entendeu? Eu queria que tu me desse o teu ponto de vista agora, porque esse é o que eu enxergo, né? O que tu me diz? Eu tô com esse sorriso na cara porque eu tenho um bom amigo, ele trabalha numa empresa de matéria-prima, de embalagem. Uhum. Ele falou, cara, se esse mercado não mudar, se a gente não conseguir especializar a galera que tá chegando, a galera que já tá aí, a juventude, nós vamos ser condenados a trabalhar até os 95 anos. Uhum. Porque a coisa tá com muita dificuldade de se renovar. Uhum. O que eu posso dizer para você é assim, converso com muitos lojistas do Brasil inteiro, todos os dias, durante muito tempo, boa parte do meu tempo, e eu tenho que conversar porque eu preciso. Eu também preciso. Né? E se a gente elencar a maior dor que o varejista de tintas, ou o varejista que tem tinta no negócio dele, material de construção, se você perguntar qual é a sua maior dor, ele vai falar guerra de preço. Uhum. Que também faz parte de ela é fruto dessa falta de capacitação do vendedor, do balconista. Né? Sim. Você não tem argumento, você vai no preço. Então, aí o valor você joga pela janela. A segunda dor está quase empatando, se não ultrapassando a primeira, que é a incapacidade, quer dizer, que é a falta de profissional capacitado para vender tinta no varejo. E isso é fruto de uma série de coisas. É o que você falou, é a impaciência.
Hoje está todo mundo muito impaciente. Esse negócio aqui mudou completamente a relação temporal de todos e com tudo. A gente tem essas opções. Por um lado é bom, porque você tem a possibilidade de oferecer mais emprego. Só que assim, ele faz o horário dele no Uber, no iFood, nos aplicativos de entrega. Ele faz um horário, ele ganha dinheiro dele, não é negócio nada complexo. Faz o dinheiro de curto prazo, né? O aplicativo tá ali. É um negócio meio chato, porque você não acaba desenvolvendo um profissional. Sim. Né? Ele não é um profissional, com todo respeito, é uma atividade de baixa qualificação. Isso é um problema a longo prazo. Sim. Muito se fala em IA, mas aí você esbarra naquela questão do atendimento humanizado, que é o que todo mundo quer. Ainda mais num setor onde o que faz valer a venda e o que agrega valor ao produto é o atendimento consultivo. Concordo. A IA pode ajudar muito. Ajuda muito. Mas o que as pessoas querem. E é o que eu estava dizendo para você. A gente está num momento muito curioso do mercado de tinta já há uns 6, 7, 8 anos. A indústria tem todo o capital intelectual, tecnológico, financeiro, em grande parte, por conta da escala que ela consegue ter. Aí você tem um pintor cada vez mais engajado, mais atento, com acesso à informação de valor, mais unido, cada vez mais ouvido, e continua sendo ouvido. Sim. Mas a minha visão é que a gente, quando eu digo a gente, eu digo pintores, pessoas da indústria, pessoas do varejo, das associações, entidades de classe. Me parece que a gente deixou de olhar para o cliente. A nossa comunicação precisa ser melhor. As nossas interações com ele precisam ser melhor, porque a gente precisa fazer o consumidor do objeto, da parede, da pintura, desejar a pintura. Sim. Ela não tem que ser feita só quando a parede está caindo. Então, é um desafio que a gente tem. E aonde que eu me apoio para falar isso? Nas mensagens que eu ouço dos lojistas que você mencionou e nos números que são mostrados para a gente. Porque com toda essa... eu falo com muito orgulho, que o Brasil ultrapassou a Alemanha e ocupa hoje, de forma consolidada, o 4º posto como principal mercado, um dos principais mercados do mundo. Só que se você pegar tudo que está no varejo, a gente não consome 7 litros de tinta per capita. Aí você pega o Chile e o México, por exemplo, que são países que têm esse jeitão, consome o dobro. Ô Salvador, isso, cara, é uma coisa legal. Eu acho que eu não tenho tanto esse viés analítico. Tu é a minha referência nisso. Tu é a pessoa que eu vejo teus conteúdos e falo, cara, olha só que informações. Eu acho que naturalmente eu vou mais para o lado comportamental e emocional. É o meu viés. E deixa eu só te fazer um parênteses. Eu gosto muito de neurociência aplicada, estudo muito isso, estudei muito isso, continuo estudando. E como isso faz falta no nosso negócio. Sim. Isso. Só que acontece. E a outra parte, tu acaba... Eu falei isso pro Giovanni, nosso gerente. Falei, cara, assim, como o Salvador, ele aborda bem isso. Os dados, a loja de forma sistêmica, o vender, o atender, o cuidar do estoque. Eu sempre falo, qualquer coisa na vida ela é sistêmico. Sim. Quando o cara... eu trabalho... O que a gente mais vê hoje em dia, né? A pessoa trabalha com vendas... E ela acha que é só a venda que resolve. Não é. Tu pode ser o melhor vendedor do mundo. Se tu não cuidar da tua conta, do teu estoque, não vai dar certo. Exato. Se tu não cuidar da tua compra, não vai dar certo. Se tu não cuidar da gestão de equipe, também não vai dar certo. Então, isso é na loja de tinta, isso é na vida. Cara, eu tenho que cuidar da minha saúde, do meu espiritual, da minha família, dos meus filhos, do meu dinheiro, do meu financeiro. Porque se um pilar da minha vida bagunça, arrasta todos os outros pro buraco. E eu acho que tu é habilidoso nisso de mostrar que, não é só o que vende. Vamos cuidar das outras... É igual pegar uma prefeitura, né? O prefeito que vai lá e investe em esgoto. Cara, não é uma obra que aparece, mas ela é importante. Eu vejo o quanto tu cuida disso, né? Cara, aquilo lá não é tão gostoso de falar, porque ninguém gosta de falar do que é burocrático e chato. É mais fácil falar do que vende. Sim. Mas é fundamental. Meu pai... se eu falar do meu pai aqui, eu vou chorar, porque meu pai é uma pessoa assim que não teve estudo, mas era um homem muito sábio. E ele sempre falava muito sobre isso, sabe?
Tu pode vender o que for. Se tu não cuidar do teu dinheiro, não adianta. Tu tem que cuidar da saída, tu tem que cuidar da... Ele falava, tem que cuidar dessa porta que entra, tem que cuidar dessa porta que sai. Não adianta tu cuidar só da porta que tá vendendo se tu não tá cuidando lá do depósito. Tu tem que ter uma pessoa de confiança aqui, uma aqui, porque se tu vender horrores, mas aqui na ponta não tiver alguém conferindo, controlando a entrada, a saída, eu vejo que tu trabalha e aborda muito bem isso, né? Então, hoje eu busco esse conhecimento, a pessoa que é a minha referência para pegar dados, para aprender sobre isso, é tu. Eu vou um pouco mais pro emocional, para as crenças, para os traumas, para as vendas, para as narrativas. Eu acho que naturalmente foi o meu viés de trabalho, de tentar trabalhar mais esse pilar que também é importante, mas não é sozinho, né? Não se faz nada sozinho. Eu acho que né? é a base. Eu acho que é a base. É a base fundamental. Eu acredito muito nessa coisa da saúde integrada, a saúde integrativa. A gente não tem uma saúde. Quando você fala, como é que tá a tua saúde? É verdade. Eu, às vezes, quando eu encontro amigos queridos, pessoas da família, como é que estão as suas saúdes? Sim. Porque não é só uma. Não. No negócio é a mesma coisa. Isso. Isso. O nosso mercado, além dessas questões que a gente falou até agora, eu percebo que ele está num momento muito interessante e estava conversando com um lojista agora há pouco, antes de estar aqui com você, e um outro lojista, ele costuma dizer para mim o seguinte, que o cara que atua no varejo de tintas, ele faz duas coisas, né? Reclamar e ganhar dinheiro. E é uma piada muito superficial, mas esse outro lojista com quem eu estava falando antes da gente começar, ele está num processo de expansão. E não é porque ele quer ou porque é gostoso, porque é necessário. É necessário. Ele tem que escalar, porque as margens estão cada vez menores. Só que escalar dá muito trabalho. Você tem que ter uma operação muito enxuta, que onere o seu dinheiro do varejo menos possível, mas ele não tem outra saída. Então, na minha vivência, né, principalmente na associação, como eu disse para você, na Abrarte, Associação Brasileira dos Revendedores de Tintas, a gente pôde conversar de forma muito aberta com vários lojistas. E ali era uma espécie de confessionário, onde eles colocavam ali as maiores dificuldades. Tinha muita troca. Então eu presenciei, ouvi e testemunhei histórias de sucesso e histórias de não muito sucesso assim, infelizmente. Mas é assim, o nosso mercado, como eu estava dizendo, ele está sofrendo um processo de expansão no varejo, franquias, lojas conceito, o material de construção é uma coisa que cresce, sobe, desce o número de pontos de venda todos os dias. A indústria ela precisa fomentar isso, até porque ela também precisa aumentar o seu volume de negócio. Mas a capacitação do gestor, do lojista, ela não anda na mesma velocidade. Aí o que acontece? Ele só vê duas pontas, via de regra. Entrada e saída. Eu compro e eu vendo. Só que a venda ele não vai conseguir fazer pelo preço que ele precisa. Verdade. Então ele tem que estar estancando os vazamentos. Ele precisa ter uma operação ágil e rentável. Não porque ele vai ganhar, mas ele vai deixar de perder e o resultado é o mesmo, mais dinheiro no caixa. Sim. Então, quando a gente fala de estoque, por exemplo, eu não consigo entender, estou 40 anos nesse negócio, eu não consigo entender e ninguém me convence por que uma loja de tintas tem que ter um estoque médio de 140, 160, 180 dias. Tem um misto de necessidade que ele entende que ele tem, que ele morre de medo de escassez, de ruptura e tudo mais, e tem a cultura que vem da época da inflação lá atrás, que se falou, loja boa é loja cheia de tinta, aquelas muralhas de latas. Cara, dinheiro bom não é dinheiro no estoque. Não. É que a conta não fecha, né? Dinheiro bom é dinheiro do caixa. Se tu tiver que pegar dinheiro de banco igual tem... Pois é. Tu não tem margem para isso, né? Pois é. Não, é um contexto. A gente pode ficar falando isso aqui uma semana, mas é uma das coisas, um dos maiores ladrões da rentabilidade da loja é o estoque. Não tem alternativa, eu não sei lidar com isso. Tudo bem. Só que eu acho, Nascimento, eu não sei, eu peço a tua opinião, assim. Claro que tem empresas que podem se dar o luxo de fazer isso. Tá. Não vamos falar... Talvez tenha exceções. Mas, de um modo geral, tu querer ter tudo na tua loja é porque tu não sabe o que tu quer vender.
Exato. Então, assim, ó, cara, tem cara que tem 3 marcas, as principais, tem mais 2 pequenas, aí tu olha o mix, ele tem 6, 7 marcas na loja, mas na verdade não tem nada, porque o cara que é vendedor de loja, que trabalha na loja, ele sabe o que é tu querer tirar um pedido de 3, 4 mil reais, tu tem que ficar catando coisa em loja, ou tu tem que entregar parcial, porque tu tem 2 latas de base A, e as outras 2 tu não tem porque tu não tem o estoque, mas aí tu tem 2 bases A de uma marca, 2 da outra, 2 da outra, 2 da outra, 2 da outra, mas tu quer fazer uma venda para uma casa, tu não consegue. Aí tu fica estoque perdido, tu tem tudo, mas no final das contas tu não tem nada, dá um trabalho desgraçado para tu poder fazer uma entrega, porque às vezes tu fica 3, 4 dias empenhado com o cliente. Então eu vim de uma cultura lá de Santa Catarina, eu aprendi em uma empresa que era o quê? Focava numa marca específica, tinha as líderes de mercado para dar suporte e apoio, mas ela aprendeu a encontrar os atributos, as qualidades, as virtudes e as virtudes daquela marca. Cara, e os pintores gostavam e era bom de vender e tu tinha tudo dentro da loja. Então eu vejo que também muito do problema do estoque não é nem só na gestão do estoque, que é um estoque longo, mas é um estoque muito espalhado. Não sei o que tu enxerga disso, assim, de querer ter muitas alternativas para o cliente, mas acabar não conseguindo ter capital financeiro para tudo, entendeu? A gente volta para a primeira grande dor do varejista, que é a margem, o resultado final. A gente sabe que em todo negócio é assim, produtos de alto giro, até no mercado alimentício, que teu pai é um expert no assunto. Quanto maior o giro, menor a margem. Tá? O dinheiro que você obtém do teu negócio, na minha forma de ver, sendo muito simplista aqui, muito simplório, tem um contexto enorme aí, você obtém ou no giro ou numa margem. O nosso mercado tem uma concentração muito grande de marcas. É histórico, e as marcas que estão aí, que concentram a maior parte dos negócios, têm seus méritos, e isso não aconteceu por acaso. E elas têm uma virtude muito grande. Elas estão na cabeça do consumidor, do aplicador, eventualmente do especificador. Vende fácil, né? Vende fácil. Então o giro é mais rápido. Sim. Ok. Existe uma estrutura e uma metodologia onde o varejista de tinta vai ser muito bem sucedido se ele se dedicar a entender como esse processo funciona. Ok, tem lá os seus riscos e etc. O produto que eventualmente não gire tanto e tem uma margem maior, e às vezes ele está no portfólio de uma marca só. Tá? É uma coisa meio complexa aí. Você tem que ter um esforço maior para vender. Sim. Aí a gente volta lá no começo da conversa. Capacitação técnica. Sim. E não só técnica no que diz respeito ao processo de pintura ou à tinta, mas capacitação técnica na abordagem de venda. Sim. Como entender o seu cliente. Sim. Como ser... Construir uma jornada de atendimento. Uma jornada de atendimento, do ponto conduzir A até o ponto B. Conduzir o seu cliente né? de forma sadia, aonde ele quer. Talvez ele nem sabe. Eu tenho uma frase que eu Quase digo, sempre ele não sabe, né? Não, eu diria que sempre. O cara que vai na loja de tinta... Ele acha que sabe, né? Não sabe. Mas ele acha que sabe, mas ele chega lá e não sabe, né? E quando às vezes é um pintor profissional de muitos anos de experiência, ele tem certeza que ele sabe que ele não sabe. Tá? Mas enfim. Então o lojista ele tem que entender como essa conta funciona. É difícil, é complexo, é chato. Em toda a minha experiência, na grande parte das lojas, tem muitas lojas que têm processos de excelência na gestão de estoque, compra e venda. Mas a grande parte, se a gente desenhasse aqui uma curva ABC de produto, ele faz a gestão até a metade da curva B. Aí aparece alguém oferecendo: esse produto aqui vai te dar 50 de markup. Opa, vou comprar. Ele não se preocupou em estruturar um método para vender, para estocar, e aquilo vai ficando. Tirou barganha dele, tirou recurso dele para comprar um outro produto importante da marca principal ou das marcas principais. Aí acontece o que você falou, ele tem um monte de coisa na loja dele e não tem o que vende. Ô Salvador, tu estava falando aqui, eu estava... Tu falaste que tu gosta de contar história, né? Eu também gosto de contar história. Vou contar uma história rapidinha aqui. A minha vida ela foi me trazendo aprendizados, né? Erros, acertos e Total. E uma jornada. E tu vai
aprendendo inclusive com as coisas que são ruins, né? Então, Sim. quando eu abri a empresa de pintura, eu falo isso para ti porque lá em Santa Catarina eu trabalho com revestimentos de pisos industriais e é um produto de alto ticket. Cara, é valor de um carro, valor de um apartamento, então são serviços de quê? De um valor agregado alto, numa metragem quadrada alta, que gera um valor para o cliente alto. E tu não consegue vender esse tipo de serviço se tu não tiver uma abordagem técnica, ponto, tu não vende. Tu entrega sem orçamento e tu perde todos. Por quê? Porque tu tá falando de muito dinheiro. Sim. Então eu comecei a perceber nisso, né, isso lá como pintor, tá? Como vendedor de serviço como pintor. Que a forma como tu se comporta perante o teu cliente é muito importante. Total. Porque assim, ó, eu vejo isso, eu falo isso para muitos pintores amigos meus. O ser humano, o ego, ele quer nos derrubar o tempo todo. Nós somos... A gente tem todo dia tá lutando contra a nossa vaidade, né? Então nós temos muito orgulho, nós temos o ego da gente luta para querer nos proteger. E eu percebi isso no serviço, que era o quê? Enquanto eu não sabia, eu fui muito bem. Porque eu fazia uma jornada humilde de ajudar o cliente. Quando eu ia para a obra para achar que eu sabia, eu não estava mais preocupado, o cliente estava preocupado comigo. Então, o que acontece, Salvador? Quando eu entrei na pintura epóxi, em 2014, eu dava treinamento de epóxi. Mas era um treinamentozinho raso, cara. Era um treinamentozinho assim, bem basiquinho. Então, quando eu abri a empresa de pintura, eu pensei, cara, uau, eu sei pra caramba. Eu sei bastante de epóxi, vou vender igual horrores, porque eu sou um especialista. Cara, quando eu fui pro mercado, só tubarão, cara. Só tubarão, só cara embaçado que já sabia vender muito bem epóxi. Aí eu fui vender, eu achava que eu sabia, mas eu não sabia nada. Por quê? Porque tem muitos contextos. Que tipo de superfície eu vou pintar? Piso, concreto, metal, é um posto de gasolina, é uma fábrica, é uma indústria, é um hospital? O que o meu cliente quer? Qual é a verba que ele tem? Ele tem bastante dinheiro, pouco dinheiro? Qual é a liberação que ele precisa? É rápida? É super rápida? Pode ter cheiro? Não pode ter cheiro? É baixa camada? É alta camada? Tem patologia no piso? Não tem patologia? O piso é bom? Não é? Olha só quantas coisas eu tinha que avaliar. E, cara, eu achei que eu sabia, mas eu não sabia. E aqui comecei a fazer. Olha só que coisa louca, né? O que eu fazia? Eu sempre falo, nas palestras, eu tenho orgulho de ter percebido uma forma de me defender. Então, cara, fiz um cadernão. Para não mostrar fraqueza para o cliente que eu não sabia, o que eu fazia? Eu fazia uma entrevista com o cliente. Para quê? Para não mostrar que eu não sabia. Porque quando ele me perguntasse, Júnior, o que eu uso para pintar esse piso? Eu não ia saber dizer. Então, eu já me preparava, eu ia como personagem. Eu ia com uma mochilinha, um caderno, caneta, chave de fenda, martelinho, e eu fazia uma entrevista. Ô Salvador, eu posso pegar algumas informações aqui do senhor para eu poder fazer aqui e ver qual é o produto ideal para ti? O que tu vai dizer? Sim, cara, o cara não vai dizer não quero. Então eu conseguia conduzir o cliente por aquilo dali. Eu ia perguntando nome, telefone, endereço, fazia algumas perguntas. Por quê? Porque ninguém sabe mais do cliente do que ele próprio. Às vezes o pintor, o vendedor, ele acha que ele sabe mais do que o cliente. Cara, o cliente sabe mais, ele sabe do bolso dele, ele sabe da situação dele, ele sabe do tempo que ele tem de liberação e o cara não pergunta. Exato. Concorda? Ele não pergunta, ele quer adivinhar para o cliente, ele quer dizer para o cara e impor o que o cara quer. Então eu comecei por não saber, não é porque eu era um bom vendedor, é que eu não sabia o que era. Aí eu fazia o quê? Eu ia perguntando, passava chave de fenda no chão, martelinho, perguntava por que ele ia usar, qual era a verba que ele tinha, quanto tempo ele tinha de liberação. Era um script já Um checklist. Um checklistzinho de papel. Aí o que acontece, cara? Eu fazia e falava, seu Salvador, eu tô com todas as informações. Para eu poder trazer uma sugestão de um plano de pintura assertivo para ti, eu vou levar isso para a fábrica, vou buscar a informação junto à fábrica para trazer algo para ti que tu não precisa investir mais do que tu precisa, mas também para não subdimensionar e tu não se incomodar lá na frente. Pode ser dessa forma? O que o cara fala? Pode, pô. Por quê? Porque tu vai criando uma narrativa de um cara responsável, de um cara cuidadoso, um cara preocupado com o bolso do cliente, concorda? Porque no final das contas o cliente está preocupado só com ele, meu amigo. Ele quer resolver o problema dele. Ele não está nem para ti. Concorda? O cara quer pintar a casa dele, o chão dele. E aí eu comecei a perceber, Salvador, que eu ganhava um tempo valioso, que era o quê? Um produto de ticket alto. Ia trazendo uma jornada com o cliente de envolvimento. Quando chegava lá no quarto, quinto dia, eu aprendia. Por quê? Porque eu tinha tempo para aprender. Cara, eu preciso pintar um piso de uma indústria, que é uma empresa de laticínio, que vai ter uma variação térmica de X, com um produto químico tal. Eu não precisava saber de todas as coisas do mercado. Eu precisava saber só daquela.
Tá. Eu precisava só saber ser um especialista para a demanda daquele meu cliente. Aí, cara, daí eu ligava para 2, 3 fornecedores, pedia orientação, Salvador, me ajuda nisso, fulano, me ajuda nisso, Luiz. Ontem eu tava com o Luiz da NS. O Luiz da NS, cara, foi um cara assim que, meu Deus, cara, foi um professor para mim. Por quê? Porque eu não sabia. Eu falava, Luiz, cara, aqui, o que eu uso? Por quê? Então, cara, eu tinha essa humildade de perguntar, de aprender. Aí quando eu ia pro cliente, cara, eu ia assim com propriedade, com conhecimento e já com a identidade perante o cliente de ser um cara responsável, preocupado com o dinheiro dele. E, cara, comecei a converter, Salvador. Converter, venda. Só que chegou num momento, cara, que eu não precisava mais de recorrer ao Luiz, porque eu já tinha aprendido. Então, eu já sabia o que eu precisava. Aí, o que eu fiz? Deixei de fazer o checklist. Por causa do orgulho de... Não, agora eu sou um especialista, né? Fiz a formação da NAPRE, técnico comercial em piso industrial, pintando um monte de piso, sabia bastante, e eu saí daquele cara preocupado com o cliente de entender o que ele queria para ser o fodão que sabia tudo. Mostrar que eu era um cara que sabia de todas as situações possíveis. E o que aconteceu com a minha venda? Tá escrito em algum lugar, orgulho precede a queda. Orgulho precede a queda, meu amigo. Graças a Deus, assim, Deus me tirou as escamas dos meus olhos que eu percebi rápido, eu falei, cara, não estou convertendo. Então, acho que eu não sou um cara bom em números, mas acho que comercialmente eu sou atento à conversão. Então, eu sempre falo, cara, probabilidade de vitória. Eu acho que eu sou atento à probabilidade. Eu tento construir. Eu não gosto de perder. Cara, eu odeio perder, Salvador. Se eu jogar uma partida de videogame aqui, eu perder pra ti, eu vou ficar bravo. Eu não gosto de perder, eu gosto de ganhar. Então, então, assim, ó. Isso quando eu era vendedor de tinta, cara, tem amigos meus lá, o Itamar, que trabalha na Ilha Tintas. Eu e o Itamar nós dois gladiava. Então, cara, eu sabia que o Itamar estava no orçamento, é meu amigo, eu dava o meu melhor, eu amo ele é um amigão meu, quero deixar um abraço para ele. Mas ele é tão bom, mas tão bom, que quando eu sabia que ele estava lá, cara, eu não dava o meu melhor, eu dava o meu super melhor. Não é que eu queria tirar a venda dele, que eu queria provar para mim, cara, eu consigo fazer muito bem isso aqui, para vender, para ganhar. Ele te puxava para cima. Ele me ajudava. O Itamar foi um cara, é um deles, né? Que assim que me puxou a ser igual o Messi, o Cristiano Ronaldo no futebol, lá em Balneário Camboriú. Eu acho que eu e ele era esse. Ayrton Senna e Alan Prost. Isso, era essa. Eu acho que a gente é, cara, irmãozão, assim. Eu acho que quando eu tava numa obra, eu acho que ele dava o melhor dele. E quando eu sabia que ele tava, eu também. Porque eu sabia que se eu não desse nada menos do que tudo que eu tinha, eu ia perder. Porque ele é embaçado. Então, isso foi construindo uma forma de trabalhar, e eu vejo que às vezes o vendedor da loja ele não tem esse zelo no cliente, né? Acho que, cara, por que a gente ganha dinheiro, Salvador? Qual é a forma de ganhar dinheiro? Só tem uma, cara, servir teu cliente. Exatamente. Concorda? Só tem uma forma, tu tem que servir. É aquela coisa que um cara diz aí, você tem que mostrar pro teu cliente que você é interessante, não que você é interesseiro. Sim, né? Só que dá trabalho, tu concorda? Total. Ser interessante é servir, só que servir não é fácil. Se tu não tiver o amor em servir. Eu sempre falo no treinamento que eu dou, meu amigo, olha só. Se tu for vender pela comissão, troca de serviço. Porque a comissão não vai vir. Ela vai vir se tu se dispor a fazer o que tem que ser feito, aí ela é o prêmio. Ela vai acontecer, mas tu primeiro tem que servir, pegar um litrinho de tinta, meu amigo, pintar na parede do cara, pegar uma plaquinha de textura, botar uma de fosco, uma de semibrilho, mandar pro cara, ir lá pro programinha do computador, fazer um projetinho para ele, mandar para ele, e tudo isso antes de tu ganhar a comissão. Porque se tu não fizer isso, outro cara vai ganhar comissão, porque outra pessoa se dedicou a servir o cliente antes de ganhar e botar o dinheiro no bolso. Só que eu posso te garantir, se tu se apaixonar em servir as pessoas, tu vai ganhar muito dinheiro. Concorda? Muito dinheiro. Mas eu vejo que às vezes as pessoas elas estão olhando lá o Prolabore e aí o que acontece? É chato, né, cara? Assim, tu querer o dinheiro, mas o dinheiro não vem na hora. O dinheiro vem só no final, ele é o prêmio, tu tem que fazer sem ter ele. E às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. Às vezes tu vai atender um cliente bem e ele vai escolher outro e vai acontecer. Mas eu não conheço ninguém, Salvador, na tinta dos que eu conheço, que são dedicados a cuidar dos clientes que não estão bem. Pode ver, tu vê o cara que é dedicado e cuida dos clientes reclamar? Tu vê? Não. Eu não vejo. Tu concorda que esses caras que se apaixonam em servir as pessoas, em cuidar e usar a tinta como... Cara, eu sempre falo, cara, assim, né, tu me conhece? Depois que eu abandonei os jogos, cara, assim, que eu parei com aquilo, eu me converti. Hoje eu vivo tento viver uma vida na igreja. Hoje eu sou catequista, eu sirvo a minha igreja.
Mas eu sempre falo, cara, a tinta é a forma que eu tenho de servir as pessoas e mostrar um Deus que eu sirvo. Por quê? Porque se eu amo o próximo e eu cuido desse cliente, eu uso a tinta para quê? Seja para gerar um emprego, seja para mostrar para a pessoa que eu estou feliz e sirvo ela porque é bom servir ela, e não é o dinheiro vai vir porque vai vir, mas é uma forma de tu amar as pessoas no amor de Deus mesmo, né, cara? Então é isso que eu sinto no meu coração, entende? Cara, é tão bom, cara, não é igual e tu, estamos aqui, qual é a nossa relação profissional? Nenhuma. Mas nós somos amigos, a gente se torce um pelo outro, talvez em algum momento a gente até seja concorrente, porque o perfil de cliente que tu atende é o que eu atendo. Eu sempre penso, cara, meus melhores amigos são os meus concorrentes. Que privilégio. Não é verdade? É um privilégio. É um privilégio, porque... O que você falou aí, de uma certa forma, de tudo que você falou, é o que eu acredito. Hoje quando a gente fala em negócio, em loja, em produto, muitas vezes a gente esquece o que está ali. Uhum. Né? Eu acho que eu falei aqui ou na nossa conversa anterior, 70% das lojas que a gente tem no Brasil, seja de material de construção ou de loja de tinta, em número, são lojas ainda as menores, são lojas pequenas. Né? Inclusive, elas estão no Simples Nacional. E a grande maioria dessas lojas... 70%? 70% de tudo que você vê de varejo de tinta ou com tinta são lojas menores, lojas pequenas, lojas de bairro. E a grande maioria é uma família que está ali no balcão. Né? E a gente às vezes se esquece disso. Não é? É gente usando um determinado produto para trazer comida e sustento para tua casa. Sim. Se a gente se esquece disso, sim, a coisa começa a ficar complicada. É óbvio, você tem números, etc. Negócio é negócio e tal, mas atrás do negócio tem um ser humano. E no nosso ecossistema, a gente tem um processo muito técnico. Qualquer que seja o processo de pintura, é eminentemente técnico. Eu já vi muito executivo, muito gestor querer fazer da tinta um produto de consumo. Não dá certo. Não dá certo. Cada vez mais amigável, cada vez mais fácil de usar, cada vez menos agressiva, mas é um processo técnico. Só que quem manipula, quem usa esse processo é um ser humano. Sim. Se não um pintor, sim, o cliente do pintor, tem um especificador no meio dessa conversa, que é o engenheiro, o arquiteto, o designer. Sim. Então é assim, é difícil? É. Mas eu acho que é um papel que a gente se colocou, no caso eu, você, o próprio Johan. A gente tem que entender do processo, é obrigação. Sim. Mas a gente só vai ser produtivo se a gente entender a pessoa que está do outro lado. O Salvador, cara, se eu e tu ficar aqui até amanhã de manhã falando disso, eu e tu vão ter conteúdo, porque eu acho que nós dois somos dois apaixonados pelo tema, né? Totalmente. E eu vou te dizer, cara, assim, ó, atrás de um balcão tem uma pessoa. E aquela pessoa tem uma história. Sim. E aquele comportamento dela, que às vezes tu não tá de acordo, porque tu não é igual a todo mundo, às vezes a gente pode até julgar, tem um porquê. E muitas vezes, cara, aquela pessoa, ela chegou ali daquele jeito e ela não é daquele jeito porque ela quer. Exatamente. Concorda? A gente só julga a ação. Mas o que fez aquela pessoa ter aquela ação? Cara, a gente não sabe, cara. Tem pessoa sofrida, tem gente judiada, tem gente abusada, tem gente abandonada. Aí tu pensa, pô, cara, esse comportamento dessa pessoa não é legal. Pô, cara, mas esse cara, ele mora na rua desde os 9 anos. Ele foi abandonado pelos pais. Como é que tu vai querer que esse cara não seja desconfiado, cara? Se o pai e a mãe dele largaram ele. Eu tenho situações de amigos meus, que hoje pintores, assim, muito, muito fortes, que tem mais de 100 funcionários, pessoas assim que eu tenho admiração, e o cara tem um comportamento, é um cara sério, aí tu pensa, pô, mas o comportamento dele nesse aqui não tá legal. Cara, mas tu nem sabe a história dele. Por quê? Porque ele só é daquele jeito porque ele tem muita cicatriz. A vida foi dura com ele para ele agir daquele jeito, mas a gente não consegue ter às vezes esse tempo de ter essa empatia de não julgar pelo ato, mas de olhar é difícil tu olhar o contexto, né? Porque no final das contas a gente julga o tempo todo, né, Salvador? Nós somos obrigados a julgar, né? Vim pra cá hoje, cara, vou julgar o trânsito, vou julgar a rota, sair de casa, a roupa que eu boto, tá frio, tá calor. Nós somos obrigados a julgar para sobreviver. Mas eu sempre falo, cara, assim, ó, que é o que eu acredito. E talvez até pelo que eu gosto
talvez, não porque seja o mais certo, mas é pelo que eu me identifico. Se tu conseguir entender a pessoa e principalmente fazer com que ela se entenda, o jogo muda. Total. Concorda? Total. Eu em 2020, cara, 2021, eu acho, eu fiz uma formação de analista de perfil comportamental que mudou minha vida, Salvador. Mudou. Eu sempre falo, cara, toda pessoa deveria ter a oportunidade na vida de ou estudar, ou ler um livro, ou fazer uma formação, ou somente fazer uma análise. Por quê? Porque eu me culpava muito. Cara, eu não estou olhando o relatório da empresa. Poxa, eu não fui responsável de não olhar hoje o extrato e não fazer as conferências de banco. Então eu sempre tive eu falo muito. Eu sempre tive um sentimento de culpa. Quando eu fiz a análise e eu entendi como que a minha cabeça funcionava, cara, hoje o meu trabalho é o quê? É dar treinamento. Cara, eu falo que nem um doido. Não estou enchendo o tanque emocional do meu coração fazendo o que eu gosto. Agora eu boto eu numa contabilidade, cara. Eu boto eu no estoque de loja. Eu boto eu para conferir estoque numa loja de tinta. Cara, eu não vou te ajudar, Salvador. Eu não sou bom nisso, cara. Eu tenho uma tendência a ser esquecido. Eu tenho uma tendência a não ser tão detalhista. É uma característica comportamental. Então, acho que dentro da própria loja de tinta, daqui a pouco tu pega um cara. O cara é um ouro. E tu bota o cara no estoque. Cara, mas o cara é comunicativo. O cara, ele não vai se atentar aos detalhes. Tu botar esse cara no balcão. Se tu pegasse, às vezes, um cara que tá no balcão, aí ele vende mal. Cara, mas o cara é um perito em números, o cara é preciso, ele olha só a capacidade que ele tem de fazer conferência, de julgar. Cara, vamos botar esse cara como um estoquista aqui, vamos aumentar o salário dele, vamos botar igual um time de futebol. Cara, se tu pegar um volante que marca pra caramba e botar ele no ataque e julgar ele por não fazer gol, tu tá sendo injusto com ele porque ele não é bom naquilo, pô. Ele Cristiano Ronaldo no gol seria um bom goleiro, mas não seria quem ele é. Exatamente. Então eu vejo que assim, eu sempre falo, cara, o meu casamento ele se transformou. Porque eu sou extremamente falante e a minha esposa é mais reservada. Então, eu queria falar igual um doido e a minha mulher queria encurtar a conversa porque ela é mais prática. E aí o que a gente fez? A gente se alinhou. Falava, Lô, vamos se alinhar aqui. Eu vou tentar ser um pouco mais prático. Em vez de levar 10 minutos para contar uma história, eu conto em 5. Em vez de tu querer que eu te conte em 1, escuta 5 minutos eu. Porque daí tu escuta 5, eu não falo mais 10, falo em 5, fica nós dois legal. Então, cara, isso no nosso casamento, cara, assim, foi um presente, porque a gente passou a se respeitar mais, passou a entender mais, eu passei a entender que aquilo não é que ela não queria me ouvir, é só o jeito que ela enxerga a vida. E isso dentro de uma loja de tinta é a mesma coisa. Né? Às vezes o cara é um puta do vendedor, e tu bota o cara de gerente. Cara, ele não tem a competência técnica para ser gerente. Você perde 2, é o que mais acontece. É uma das coisas que mais acontece. Perde 2. Você perde 2. Não tem um trabalho que não direciona ele para aquilo. Às vezes ele é uma pessoa extraordinária, mas não tem o comando às vezes, de ter a energia de chamar o time, não consegue fazer uma reunião para dar um feedback pontual porque ele não gosta de confronto. Então, eu sempre digo assim, cara, eu acho que quando as pessoas passarem a olhar um pouquinho mais o lado humano, de entender o humano, boa parte das coisas já vão mudar porque as pessoas não vão mais se sentir tão culpadas e vão tirar o melhor delas. Então, claro, né? Eu trabalho com isso, gosto disso, tudo isso, amo ler isso. A minha mulher fala, Júnior, meu Deus, tu não enjoa de ler isso? Eu falo, não, Lorena, isso aqui é o meu Netflix. Pego meus livros, risco, leio de novo, vejo uma situação, falo com o cliente, aí vou lá nos meus livros, estudo para... Cara, eu fiz 121 análises de perfil comportamental de graça para estudar, para te ver, cara, tu pagar. Por quê? Porque não é um trabalho. Ali é igual o pessoal fala, né? Isso aqui é minha cachaça, né? Lá em Santa Catarina o pessoal fala, isso aqui ali é minha cachaça, porque é tão maravilhoso, né? Tu poder tirar o melhor das pessoas. Eu sempre falo, cara, toda pessoa Deus mandou nessa terra para algo especial. Se ela morreu sem saber, é porque ela tadinha, ela não soube. Porque todo mundo veio para essa terra para uma coisa. Concorda? Tu não é feliz no que tu faz? Total. Eu também, pô. Total. Mas tu tem que se achar, né? E às vezes privilegiados somos nós que conseguimos encontrar uma coisa que converge com os nossos valores. Mas você falou um monte de coisas e eu tenho estudado muito recentemente processo de neurovendas. Uhum. Porque é o que eu disse. A nossa atividade com tinta, ela é uma atividade técnica. Então é um desafio você se manter, você se capacitar tecnicamente, conhecer o processo de pintura.
Uhum. que para nós que estamos há um tempo já é simples, né? Uhum. Mas para as pessoas que estão começando ali em uma loja de tintas ou numa empresa de pintura ou um pintor, normalmente aprende fazendo, aprende errando, empiricamente. Sim. Mas são duas coisas. A conversa assim tende a ficar meio filosófica, mas é muito importante que as pessoas entendam e acreditem que vender é se relacionar. Então, se você não entende aquilo que você falou, e eu fico repetindo com a Rose, minha esposa, a gente ouviu isso em algum lugar, onde a pessoa dizia, nós temos que ser mais médicos e menos juízes. Sim. Né? Cuidar mais. A tua esposa fala isso? Nós dois falamos. Ela tem falado muito mais do que eu. Um fica lembrando o outro. Porque invariavelmente a gente julga. O tempo todo. A gente é obrigado, a gente fomos condicionados a fazer isso. Né? Então é assim, se a gente não entender, enquanto a gente não entender que tem um ser humano ali do outro lado, as coisas tendem a ficar mais complicadas. E aí eu vou puxar um pouco a nossa conversa para parte prática do negócio. Um dia eu estava conversando com um cara que é um gestor de franquia. E ele disse para mim o seguinte, ele falou, olha, é um trabalho de muita responsabilidade essa coisa de você oferecer franquias. Porque você tem a pessoa que saiu do teu trabalho seletista, tradicional, onde ele construiu uma carreira, ele se construiu ali. Ele pega todas as economias, mas tudo que ele tem ali guardadinho, fundo de garantia, etc., ele traz e dá para você. Para ser um comerciante. Se a gente não fizer uma análise comportamental, a gente não vai saber se ele está talhado para ser comerciante. E sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai falir. Isso. E ele falindo, eu perco também, porque o franqueador é um sócio. Sim. Não é um fornecedor. Concordo. Então, essa sacada ficou na minha cabeça. E as franquias bem estruturadas de respeito, eu diria que elas têm que fazer isso. Ok. A loja também. Qualquer que seja o tamanho. Você é um estudioso do assunto, você há de concordar comigo e também, se não concordar, me ajude a entender melhor. Mas normalmente a gente contrata quem a gente gosta. Isso pode ser um passo errado. Cara, que massa isso. Olha só. Eu gosto de você, mas ele não serve pra função. Só que olha só. Eu falo isso pra ti porque eu sempre falo assim, ó. A gente pode errar e acertar e tá tudo bem, mas tu querer colocar a tua opinião sem viver ela é uma hipocrisia desgraçada, né, cara? Então, assim, ó, todas as contratações da nossa empresa são feitas por intermédio de perfil comportamental. Não é o que eu acho. Ó, a gente agora começou, o Matheus está ali sentado ali, tá? O Matheus vai nos ajudar no marketing. Veio da empresa de pintura, está no marketing porque ele tem as características comportamentais para ser um excelente marketing. Eu falo, cara, cuida com o viés, porque a gente enxerga, a gente olha o mundo e enxerga ele que é desse jeito que tem que viver, porque se tu se comporta desse jeito, porque tu acredita que esse é o jeito certo? Mas o mundo não roda em torno do nosso umbigo, cara. Concorda? Cada pessoa tem a sua essência, cada pessoa tem o seu jeito, e às vezes tu não tem que contratar a pessoa porque tu gosta, porque se for assim, cara, tem coisa que tu não faz bem, tu tem que, qual é a função que eu tenho aqui na empresa? Por exemplo, cara, tem uma menina que trabalha com nós, tem várias pessoas lá, né, mas cara, tu pega a nossa menina que é responsável pela programação, cara, ela é genial. Genial. Só que aquela menina, com aquele comportamento dela, que é o quê? De baixa influência, ela é uma menina reservada, ela chega extremamente educada. Mas se ela precisar ficar o dia todo contigo e não falar, para ela é um favor, por quê? Porque ela tem baixa influência, ela é educada, bom dia, profissional, resolve o que tem que fazer, mas ela no mundo dela, ninguém produz igual ela. Só que se tu bota aquela... Ó, eu vou contar a história dela, Fábio, até quero deixar um abraço pra ela. Essa menina foi lá na empresa, Salvador. Aí a Manu foi fazer as entrevistas. Eu falei, Manu, eu só quero ver as pessoas. Aí, só dá um tchau aqui pra mim e daí tu vai lá fazer a entrevista e tu já sabe o que a gente precisa para a função. Aí ela foi, fez 3 entrevistas e eu tava na sala, já nem lembro quem era. Eu falei, cara, aquela menina lá de cabelo cacheado, ela é valiosa. Já falei isso. Cara, eu olhei no olho dela, aquela menina é valiosa. Ela fez as 3 entrevistas, voltou. E aí, mano, como foi? Ah, gostei dessa, gostei daquela. Pô, mas a Fabiola, meu Deus, eu gostei muito dela. Eu falei, eu também, mano. Eu falei pro pessoal, tá vendo? Cara, aquela menina é boa. Primeira impressão boa. Fizemos análise de perfil comportamental. Cara, batia muito com aquilo que a gente precisava, que era o quê? A pessoa analítica, julgamento de dados,
processual, ela ia cuidar de toda a parte burocrática da empresa. Nós ligamos para ela no outro dia para fazer a contratação dela. Ela já tinha arrumado outro emprego e falou: obrigado, mas eu estava com outra proposta e já aceitei. Eu falei: mano, eu fiquei tão triste. Pô, cara, aquela menina, ela ia ajudar muito nós aqui, ela ia dar certo. Cara, a menina saiu, a gente não conseguiu contratar ela. Ela trabalhou 10 dias em outra empresa e ela saiu porque o ambiente não era bom, porque ela não se encaixou lá. Não se encaixou. E voltou a trabalhar com nós. Cara, ela é Cara, eu sempre falo, eu tenho referências. Tu é a minha referência de dados de tinta. Eu tenho a minha referência na igreja, eu tenho a minha referência... Em cada pilar da minha vida eu tento mirar uma pessoa que eu tenho admiração. A Fabiola é de produtividade. Ninguém produz igual ela. Eu falo: Fábio, eu trabalho desde os 12 anos. Cara, eu já tive pintor, servente, ajudante, vendedor de loja, entregador. Eu já lidei com mais de 1.000 pessoas diretamente. Nunca trabalhei com alguém tão capaz em produzir igual ela. Cara, a gente tem todos os relatórios do Salvador. Não tem um mês que ela não entrega 100% das tarefas que a gente faz dentro de um programa, e a IA avalia o quantitativo e qualitativo da equipe. Meu amigo, se chegar no dia 30 e ela tem uma tarefa que é pendente dela e ela depende de mim, a minha vida se transforma em um inferno, porque ela vai em mim até eu fazer, porque ela não deixa nada para trás. E olha só, uma menina que é uma joia rara, por causa de um ambiente ruim ou por não entenderem ela, uma empresa desperdiçou. Quantos que são assim, cara? Concorda? Que ficam pelo caminho, que não são aproveitados, que não são respeitados, né? Tem aquela... até meio clichê, né? O que seria de um peixe se ele tivesse que voar, né? Cara, um peixe é bom na água. E cada um de nós somos assim, né? Exatamente. Então, cada um tem uma competência, uma habilidade. Então, eu acho que o nosso mercado, ele precisa, além de muitas outras coisas, olhar um pouquinho mais a parte humana. Total. Né? Sempre lembrando, o mercado de tintas eu não tenho, assim, muita vivência em outros mercados, claro. Também minha vida inteira com tinta, mas eu acho que ele é muito relacional. Sim. Isso tem que ser levado em conta. Sim. E isso endossa o que você está dizendo. Já passou mais de hora que a gente está aqui. Mas a gente vai ter que deixar para uma segunda parte da conversa. Eu preciso te pedir uma coisa. Claro. Para o Júnior Zimmermann, tão importante quanto a questão técnica, a capacitação técnica do profissional que atua no mercado é a questão comportamental. Sim. Fechado? Sim. A gente tem instrumentos que são técnicos que avaliam o comportamento. Sim. Você usa o DISC? Eu sou analista de perfil comportamental, formado no DISC. No DISC? Legal. Isso, eu aplico a metodologia DISC. Né? Legal, legal. Você que está vendo, a gente pode não estar entendendo nada do que nós estamos falando, então é aí que eu queria chegar. Como é que faz para procurar o Júnior nas redes sociais para falar um pouco mais sobre isso, para o pessoal se aprimorar, para viver e aplicar o que você ensina e, obviamente, chegar até você? Meu Instagram é junior.zimmermann. Soletra ou Zimmermann? Na verdade era para ser Zimmermann, mas é do Paraguai, né? Da Shopee, né? Aquele mais simples. 2 M's e 2 N's? Não, 2 M's e um N no final. Tá. Junior.Zimmermann. Isso. Tá. Isso é o Instagram. Esse é o Instagram. Através do Instagram, chega até os teus produtos, os teus treinamentos? Isso. Hoje, todo o meio de comunicação que eu tenho usado hoje mais é o Instagram, né? Mas agora com a vinda do Matheus para me ajudar, eu acredito que a gente vai voar um pouquinho para outros lados. YouTube. Legal. Então, eu tenho feito os treinamentos e colocado no YouTube, mas não diretamente trabalhado como botado energia nele. Entendi. Então, acho que em algum momento o YouTube, TikTok, mas de um modo geral... WhatsApp e Instagram, é um canal que eu tento cuidar, sabe? Assim, de dar atenção para as pessoas, de ajudar, de orientar. Então, hoje eu tenho colocado energia para servir as pessoas, né, cara? É tão legal. Hoje eu fui no treinamento não, eu tava lá com o Ior na obra, e isso é um prêmio, né, cara? Eu tava lá, aí veio um pintor lá para participar do treinamento que eu ia dar pro Ior na parte de epóxi, né? Ele falou: cara, parei as obras 2 dias porque ter a oportunidade de estar com vocês aqui, de aprender. Eu falei: cara, que privilégio, né? E responsabilidade também. É o prêmio, né? Exatamente. No meu coração, acho que é a forma que... É um prêmio. É um prêmio, né? Então... Legal, Júnior. Então, através da tua rede social, do teu Instagram, chega até você dá treinamento online? Isso. Hoje a gente tem toda a parte de treinamentos
Hoje a gente tem IA aplicada em fábricas, né? Uhum. Fábricas que utilizam a nossa IA na parte técnica mesmo de produto, então a gente trabalha bem forte com isso, para as lojas também, então isso com a consultoria de serviço para lojas, né? Da parte comportamental, cultura, liderança e a plataforma de ensino para as lojas de tinta e pintores. Então esse é o projeto de 2026. Sensacional. Bastante coisa para fazer. Bom, vamos dar uma encerrada. Deixa uma mensagem aqui para a galera que está vendo a gente, está ouvindo a gente, porque eu não falei no começo, acabei me esquecendo, mas gente, você que ficou com a gente até agora, esse episódio ele vai se transformar em áudio e vai pro meu canal também, que eu tenho um canal no Spotify, Tinta Todo Dia. Deixa a tua mensagem para todo mundo que está ouvindo a gente. Deixar a mensagem que eu falo do que eu vivo, né? E tinta é muito bom. Você que está começando, né? Talvez essa mensagem seja até para quem está começando agora, que está começando, está num balcão de uma loja, está como entregador, né? Eu estou aqui hoje e eu comecei como entregador. Se tu queres fazer alguma coisa para tua vida, confia no longo prazo, né, Salvador? Consistência, aqui, né? Seja consistente, viva um dia de cada vez, estude, se dedique. E o ramo é muito bom. Isso eu posso garantir porque eu tenho orgulho da vida que eu vivo com a minha esposa, com os meus filhos, e eu posso garantir que tinta é bom. Tu consegue viver uma vida muito digna, né, Salvador? Tu consegue honrar a tua família com a tinta. Então, né? Eu sou suspeito para dizer, eu disse para você antes, durante e depois do nosso bate-papo, né, o que seria de um rapaz do subúrbio de São Paulo se não fosse a tinta. Eu tô há 40 anos nesse negócio. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço. As pessoas tenham paciência, né, cara? Exato. Viver focado em aprender e deixar as coisas florescerem, porque as coisas não acontecem do dia para noite. Exatamente. Né? Eu lembro de uma vez que a gente teve um problema na primeira empresa que eu trabalhei, de tinta, e o meu chefe me chamou na sala de reuniões, só eu e ele. Ele falou: Salvador, a gente gosta de você, a gente quer que você goste da gente, mas tem uma coisa em mente. Você gosta de futebol e o time de futebol, por melhor que ele seja, só tem um artilheiro. Seja ele. Então, verdade. A gente tem que se dedicar. Mas, para mim, fundamentalmente, ame o que você faz. Ame o que faz. Ame o que faz, porque aí... E ame para quem você faz também. Posso falar um negócio, só mais uma coisinha? Tem mais uma... Claro. Um dia eu fiz uma consultoria para um amigo meu, numa loja. Aí, cara, falei... Cara, assim, acho que eu coloquei o meu coração naquela conversa. Aí passou uns 2 dias e o meu amigo falou: Júnior, cara... Será que tu não deve dar uma aliviada, cara? Tu não tá pegando muito pesado. O cara veio pedir a conta. Eu falei: pô, cara, veio pedir a conta? Disse: tá, mas me diz, como é que ele tava? Tava te entregando resultado? Não. Como que ele tava vendendo? Não tava vendendo nada. Cara, deixa ele ir, cara. Ele não tava feliz. Eu falei: ele não tava feliz. Assim, então, assim, a tinta é maravilhoso e talvez para alguns não seja. Sim. Né? Eu posso garantir que, né? Eu acho que cada um sabe do seu coração. Tem que estar feliz. Se tu sai de casa feliz, vai dar certo. Se tu botar amor, vai dar certo. Então, se a pessoa não está feliz ali, porque talvez ele não seja o lugar dela. Porque se tu colocar o amor, vai acontecer. Só que tem que botar amor, né, cara? Se tu não se dedicar, se tu fazer de qualquer jeito, quem consegue dar certo trabalhando mal? Eu não conheço. Tem que viver, né? Viver com intensidade. Eu sempre falo, cara, não fico em nenhum lugar, não fico no lugar onde eu não sou feliz. A felicidade é o ponto principal para as outras coisas acontecerem, né? Total. Se tu não tá mais ou menos morno, Jesus não gosta, né? Exatamente. Quente ou frio, mas morno não. Trabalhar mais ou menos não. Coloca o teu amor e Deus. Exatamente. E Deus se encarrega do resto, né? Total. Meu irmão, obrigado, cara. Obrigado. Estou muito feliz, né? É um privilégio. Essa conversa vai continuar. A gente vai fazer lá de Camboriú. Cara. Isso, o próximo vamos fazer lá. Tá certo? Vamos organizar para fazer um treinamento lá? Vamos. Juntar uns pintores, dar uma palestra, servir alguém. Acho que vai ser legal. Tem um espaço. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Continuar juntinho aí, caminhando lado a lado, né, meu irmão? Total. Obrigado, tá? Obrigado. Deus abençoe. Pessoal, um abração, tá? Obrigado a quem ficou aqui, né, nos aturando aqui, né, Salvador? Valeu. Tá, siga lá na rede social. Conversa entre amigos, tá valendo a pena. É isso aí. Galera, você que tá me vendo aqui, Salvador Nascimento, tô encerrando o nosso bate-papo. Na descrição aqui do vídeo você vai ver os caminhos para você me encontrar vários conteúdos, porque você sabe que eu falo de tinta todo dia. Um abraço para todo mundo e a gente se vê por aqui. Tchau.